Você já parou para pensar que algo que mudou o mundo há mais de 2000 anos ainda não terminou? Jesus Cristo prometeu que voltaria, e essa não é apenas uma promessa qualquer. É o maior evento profético da história da humanidade. E se eu te dissesse que todos os sinais apontam que estamos cada vez mais próximos desse momento? Pedro, Paulo e João repetidamente reforçaram essa verdade. A segunda vinda não é uma teoria, é uma certeza bíblica. Muitos ignoram esse tema porque parece distante ou impossível de compreender. Mas eliminar o aspecto profético da Bíblia é como tentar ler apenas metade de um livro e achar que entende a história inteira. Você ficaria satisfeito em assistir a uma novela e nunca ver o final? Pois é exatamente isso que acontece quando ignoramos as palavras de Jesus. Ele não morreu apenas para salvar, ele morreu com uma promessa: eu voltarei. E não estamos falando de uma previsão vaga. Jesus deixou sinais claros. Desde a última ceia, até o Monte das Oliveiras, ele falou sobre os tempos, os acontecimentos e os indícios que antecederiam seu retorno. Hoje, diante de guerras, catástrofes e eventos que parecem saídos das Escrituras, a pergunta é: você está preparado para enxergar esses sinais e entender que o fim de uma era já começou? Durante a última ceia, Jesus não falou apenas sobre pão e vinho, ele revelou um plano que atravessaria os séculos. Ele disse aos discípulos que iria preparar um lugar para eles e que voltaria para buscá-los, mostrando de forma clara o que hoje chamamos de arrebatamento. Esse não era um discurso simbólico, era uma promessa profética, destinada a mostrar que a história da salvação não se encerra em sua morte e ressurreição. No Monte das Oliveiras, ele subiu aos céus diante dos discípulos, e um anjo declarou: assim como vocês o veem subir, ele voltará. Essa cena não é apenas um relato histórico, mas uma profecia viva, apontando para um retorno real e iminente. E em Mateus 24, no chamado Sermão Profético, Jesus detalha sinais que antecederiam sua vinda: guerras, rumores de guerras, engano e apostasia. Ele ensina a discernir os tempos e a observar os acontecimentos ao redor do mundo. O mais impressionante é que Jesus conecta sinais espirituais e naturais, preparando seus seguidores para um futuro que pareceria impossível de prever. Tudo o que ele disse há mais de 2000 anos continua atual, e os eventos que se desenrolam hoje são ecos dessas palavras. Entender esses sinais é enxergar a história sendo escrita diante de nossos olhos, e perceber que a promessa de Cristo não é apenas esperança, é uma certeza profética. Jesus já alertava que, antes de sua volta, sinais na natureza e na sociedade seriam evidentes. Ele falou de guerras, rumores de guerras, falsos profetas e engano, mas também apontou para catástrofes naturais como parte do quadro profético. Esses sinais não são meras coincidências, são alertas para quem deseja entender os tempos. Hoje, podemos observar que essas palavras se refletem diante de nossos olhos, e nunca antes os acontecimentos pareceram tão simultâneos e intensos. Incêndios devastadores assolam regiões inteiras, do Canadá ao Havaí. Terremotos atingem continentes, abalando cidades e vidas. Enchentes e desastres ambientais se repetem com uma frequência alarmante. Ao mesmo tempo, conflitos geopolíticos se multiplicam, alianças frágeis se formam e o mundo parece à beira de uma tensão global constante. Cada evento isoladamente já seria preocupante, mas todos acontecendo juntos tornam impossível ignorar a mensagem. Jesus nos ensinou a discernir esses sinais, observando os acontecimentos ao redor e entendendo que eles apontam para algo maior. Não se trata de pânico, mas de atenção. O mundo natural e o comportamento das nações estão interligados com a profecia bíblica, revelando que estamos vivendo tempos decisivos. Quem consegue enxergar essa conexão percebe que a história que lemos nas Escrituras está se desenrolando agora, diante de nossos olhos. Hoje, os sinais que Jesus mencionou estão mais claros do que nunca. Catástrofes naturais e eventos globais parecem convergir, mostrando que estamos em uma época única na história. Incêndios de grandes proporções devastam florestas e cidades, do Canadá à Europa. Terremotos abalam regiões que antes pareciam estáveis. Enchentes arrasam comunidades inteiras, como vimos recentemente no Rio Grande do Sul, no Brasil. Tudo isso acontece em paralelo com crises geopolíticas, tensões entre nações e ameaças globais, criando uma sensação de urgência sem precedentes. Não se trata apenas de observação casual. Jesus nos instruiu a observar os tempos e as estações, a discernir os sinais ao nosso redor. Ele não nos deixou sem orientação. Cada evento natural ou humano tem um propósito profético, e compreender essa conexão é fundamental para entender o que está por vir. O mundo parece estar se acelerando,
com acontecimentos que antes eram raros ou isolados agora acontecendo simultaneamente. Essa convergência de sinais é impossível de ignorar, e nos força a refletir sobre a iminência da promessa de Cristo. Para quem estuda as Escrituras, os sinais contemporâneos não são coincidência, são confirmação viva de que a segunda vinda está se aproximando, e que cada detalhe ao nosso redor pode ter significado espiritual profundo. O profeta Ezequiel, há mais de 2.600 anos, deixou uma profecia impressionante sobre o Mar Morto, algo que parecia impossível de cumprir. Ele descreveu que as águas, antes salgadas e estéreis, se tornariam doces, com peixes nadando e vegetação surgindo em suas margens. Na época, ninguém poderia imaginar como isso aconteceria, mas a história começou a se cumprir com o retorno do povo judeu à sua terra. Após 1948, quando Israel voltou a se estabelecer na sua terra prometida, o Mar Morto começou a mostrar sinais de transformação. A parte norte começou a receber água doce e crateras surgiram com intensidade, permitindo que peixes nadassem e que vegetação lentamente aparecesse. A pressão da água subterrânea trouxe mudanças que antes pareciam milagrosas. Hoje, podemos observar imagens de satélite que mostram dois corpos de água distintos, exatamente como a profecia indicava, e até canais artificiais foram construídos para controlar o fluxo entre as partes norte e sul. Essa profecia não é apenas um sinal ambiental, mas um lembrete de que Deus age conforme suas promessas. O Mar Morto, antes símbolo de desolação, agora se torna um testemunho vivo do cumprimento das Escrituras. Cada detalhe, da água doce aos peixes e vegetação, reforça que as palavras de Ezequiel estão se cumprindo diante de nossos olhos, sinalizando que o plano divino avança rumo ao tempo da segunda vinda. Ezequiel 37 apresenta uma das visões mais impressionantes das Escrituras: o Vale de Ossos Secos. O profeta foi levado a um vale repleto de ossos, secos e espalhados, representando um povo sem esperança, sem vida. Deus então ordena que Ezequiel profetize sobre eles, e lentamente, ossos se juntam, carne e pele aparecem, e um exército surge de pé, vivo e forte. Essa visão não era apenas simbólica, era uma profecia sobre a restauração do povo de Israel. O cumprimento histórico começou a se desenhar no século XX. Após o Holocausto, 6 milhões de judeus foram mortos, muitos encontrados em valas comuns, como se fossem ossos secos. Mas, mesmo diante da devastação, Deus manteve sua promessa: o povo judeu retornaria à sua terra. Em 1948, Israel se tornou uma nação independente, exatamente como profetizado, mostrando que o exército previsto por Ezequiel não era apenas espiritual, mas também histórico e geopolítico. Essa restauração do povo de Israel é um testemunho vivo de que as profecias não são apenas antigas histórias. Elas se cumprem diante de nossos olhos. O Vale de Ossos Secos nos ensina que Deus transforma o impossível em realidade, trazendo vida onde parecia haver apenas morte. Cada evento histórico confirma que estamos caminhando para o cumprimento final das promessas de Deus e para a segunda vinda de Cristo. Ezequiel 38 e 39 apresentam uma profecia que muitos consideram futurista: a invasão de Israel por nações conhecidas como Gog e Magog. Segundo o texto, países poderosos se levantarão contra Israel, unindo-se para tentar destruir a nação que Deus restaurou. Entre essas nações estão a Rússia, Turquia, Irã e outras, formando um bloco de nações que, à primeira vista, pareceria impossível de derrotar. Mas a profecia enfatiza que a vitória final não virá pelas mãos humanas, e sim por intervenção divina. O cenário geopolítico moderno desperta ainda mais atenção. Alianças frágeis existem, negociações e acordos ocorrem, mas segundo as Escrituras, em algum momento, essas nações se voltarão contra Israel. A narrativa bíblica deixa claro que, independentemente da força militar, tecnologia ou estratégia, a proteção de Israel está nas mãos de Deus. A profecia é precisa: o ataque será poderoso, mas o resultado será uma vitória extraordinária para o povo escolhido. Esse evento ainda não aconteceu, mas sinais contemporâneos e movimentações políticas pelo mundo alimentam a discussão sobre sua proximidade. Gog e Magog não são apenas nomes de nações antigas, são símbolos de uma batalha futura que cumpre o plano profético. Para quem estuda as Escrituras, observar essas tensões é enxergar o cumprimento das palavras de Deus, reforçando que a segunda vinda de Cristo está se aproximando. Estamos vivendo um momento sem precedentes na história. Observar esses sinais é entender que o plano divino está em ação e que os acontecimentos do mundo não são apenas coincidências.
A pergunta que fica é: você está preparado para enxergar os sinais e compreender o que Deus está realizando diante dos nossos olhos? A promessa de Cristo é clara: Ele voltará, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Essa é uma verdade que desafia a mente humana, porque vivemos acostumados a medir o tempo e buscar certezas. Jesus nos orienta a estar atentos, observando os sinais, discernindo os acontecimentos ao redor e mantendo uma postura de vigilância constante. Não se trata de medo ou ansiedade, mas de preparação espiritual e consciência da realidade profética que nos cerca. A segunda vinda não é apenas um evento futuro distante. Ela é um chamado para que cada um de nós examine sua vida, sua fé e sua relação com Deus. Preparar-se não é apenas esperar passivamente. É estudar as Escrituras, orar, viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e compartilhar a mensagem com outros. Quem vigia não será pego de surpresa. Quem se prepara entende que a promessa de Deus é fiel e que a segunda vinda é uma realidade iminente. É tempo de despertar, observar os sinais e estar pronto para o encontro com Cristo. Então a pergunta final é: você vai apenas assistir aos sinais, ou vai viver de forma a fazer parte do que Deus está realizando neste momento? O relógio divino continua a correr, e os tempos estão mais claros do que nunca. Prepare-se, vigie, e esteja pronto, porque a promessa que transformou o mundo há mais de 2000 anos ainda não terminou. O futuro já começou, e cada um de nós tem um papel nessa história. A hora é agora. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sente que esses sinais não são apenas coincidências. Talvez seja um chamado, talvez seja um lembrete de que Deus ainda escreve a história e que você faz parte dela. Então, antes de sair deste vídeo, eu quero te deixar um convite. Não apenas observe o mundo mudar, mas prepare-se para o que está por vir. Vigie, fortaleça sua fé e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Porque no fim, não se trata apenas de profecias ou acontecimentos globais. Se trata de você, do seu coração e da escolha de estar pronto quando Cristo voltar. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, permaneça firme, com os olhos nos céus e o coração cheio de esperança.